Olá, vamos para mais uma aula de matemática. Aqui na nossa apostila, vamos dar continuidade às nossas atividades das frações. Então, vamos ver aqui, comparando frações. Comparando duas frações, você sabe dizer qual é a maior? Você sabe escolher duas frações iguais em um conjunto com várias frações? Vamos aprender um pouco disso nas atividades a seguir. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo como vamos saber qual a fração maior e a menor usando esses símbolos aqui. Nós temos esse símbolo aqui, que é o maior, também temos esse que é o menor. Trouxe um exemplinho para vocês. O maior, como vocês vão descobrir? Olha, o maior, dou uma cortadinha nele aqui, fica parecendo o 7. Então, o 7 é maior que o número 4. Esse aqui, ó, cortei aqui, ficou tipo parecendo o 4. Então, nós temos aqui dois símbolos, o maior e o menor. Vamos para a nossa atividade lápis na mão, o exercício 1. Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. Aqui na letra A, Humberto perguntou a Davi se ele prefere ganhar 2/5 ou 4/5 da quantia que ele tem no bolso. Para ficar com a maior quantia, que fração Davi deve escolher? Explique sua resposta usando desenhos, cálculos ou frase. Já sabemos que a quantia em dinheiro é uma só, porque aqui nós temos aqui o denominador, que é o 5 e o 5. Então, essas são a quantia em dinheiro. E o que vai fazer a diferença é o numerador, que é o 4 aqui e o 2 aqui. Pensando assim, ele deve escolher a quantia de 4/5. Por quê? Porque 4/5 é maior, então ele vai ficar aqui com 1, 2, 3, 4 partes e é maior que 2/5. Então, se 4/5 é maior, complete com menor ou maior. Então, nós temos aqui 4/5 é maior que 2/5. Na letra B, se o avô de Davi perguntasse a ele se prefere ganhar 2/5 ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso, qual fração Davi deveria escolher para ficar com a maior quantia? Aqui nós temos numerador, nós temos os dois numeradores iguais, porém o denominador é diferente. Aqui 2/5 foi dividido em 5 partes, mas nós ficamos com 2. Então, consideramos uma quantia menor. E o 2/3 foi dividido em 3 partes e nós pegamos 2 partes. Então, 2/3 é maior que 2/5. Então, ele deve escolher 2/3 da quantia. Por quê? 2/5 é menor que 2/3. Na letra C, complete as frases corretamente usando as palavras numerador ou denominador. Quanto maior é o denominador de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. Nós já temos aqui o exemplo.
2/3 e 2/5. Aí, quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. Na letra D, agora leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações e dê um exemplo para cada uma usando os símbolos menor ou maior. Nós temos aqui duas frações. Eu fiz aqui um exemplo para vocês. Peguei aqui 1/4 e 3/4. Aí observam que as figuras são do mesmo tamanho, mas observam se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem numerador maior. Então, 3/4 é maior que 1/4. E se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é que tem o denominador menor. Portanto, 1/2 é maior que 1/4. Aqui na página 14, no exercício 2, destaque os quadrados do material de apoio e pinte-os para representar os números decimais a seguir. Depois, escreva os números no quadro em ordem crescente e a fração correspondente a cada um deles. Aí nós temos aqui, eu já fui lá no material de apoio, já recortei aqui para vocês um exemplo. Aí eu tenho aqui 1/10. Pintei somente um, de 10 eu pintei um. 3 centésimos. De 100, pintei somente 3. Aqui os 3, aqui, ó. Observam. Depois, nós temos 61 centésimos. Então, eu pintei 61. De 100 partes, eu pintei 61. Depois, nós temos 8 décimos. De 10 partes, eu pintei 8. Depois nós temos 3 décimos. De 10 partes, eu pintei 3. Agora, vocês vão lá no material de apoio e pegam o de vocês e façam também a atividade de vocês. Agora que eu já pintei o meu, já organizei as minhas frações, agora vamos colocar em ordem crescente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 3 centésimos, depois 1/10, pois está na casa do décimos. E temos aqui 3 décimos. Aí nós temos aqui 61, está na casa das centenas. Então, nós temos 61 centésimos. E esse aqui, na casa das dezenas, então nós temos 8 décimos. Na letra A, quais das frações são maiores do que a metade? Então, nós temos aqui 61 centésimos e 8 décimos. Observam aqui na malha quadriculada que 61 centésimos passou da metade e 8 décimos também passou da metade. Na letra B, qual delas está mais próxima da metade? A mais próxima da metade, 61 centésimos. Passou um pouco da metade aqui. Na letra C, qual fração é a mais próxima de um inteiro? A mais próxima de um inteiro, nós temos 8 décimos. Por apenas 2 partes, nós terminaríamos a malha quadriculada. Então, 8 décimos é a fração mais próxima de um inteiro. Agora, a letra D.
Posicione as frações do quadro nos lugares marcados na linha a seguir, formando uma sequência crescente. O ponto vermelho marca a metade da linha. Então, nós vamos começar aqui pelo 0, depois nós vamos colocar 3 centésimos, depois 1/10, depois 3 décimos. E o ponto vermelho, a metade. Aí já vamos para 61 centésimos, depois 8 décimos. Terminamos aqui com 1, que é a parte inteira de um todo. Nessa linha, qual das frações está no lugar mais próximo de 0? 3 centésimos. Por hoje é só e até a próxima aula. Tchau! Bons estudos!